O Cabeço da Avcasta, onde encontramos a gruta, situa-se no interface de duas paisagens de calcários do Jurássico, lodos litorais do tempo dos dinossauros, hoje transformados em pedra. Para sudeste, os campos, onde a rocha mais branda tem permitido uma agricultura em mosaico. Para noroeste, as colinas de pedra dura, antecipando a Serra de Alvaiazre, são aqui montes agrestes da longa tradição pastoral. Os primeiros 5 metros de argila úmida que escavamos sob o chão da gruta falam-nos de muitas épocas de ocupação humana. Foram aldeias inteiras ao longo de séculos e importantes instalações artesanais para a fundição dos metais. A colina foi assim em tempos espaço doméstico, artesanal e rural, cujas memórias se encontram escritas de forma eloquente no acumulado miraculoso das lamas. A gruta, portal dos 100 tempos. Assim, esta paisagem envolvente parece agora inversa de sentidos. Hoje selvagem, ontem muito humanizada. Hoje uma mata madura, ontem espaço de aldeia ou de subúrbio industrial. Décadas de declínio da ruralidade tradicional ajudaram a este reverter dos tempos. Os homens emigraram para as cidades ou para fora do país. A sobrevivência das gentes foi-se sumindo progressivamente numa rede de economia de mercado de complexidade global. Desvaneceu-se a ligação direta à terra, à sua vasta, mas parca diversidade de pequenas dádivas. Falemos um pouco de uma história natural da ordem das centenas ou milhares de milénios. As vasas litorais de há 150 milhões de anos transformaram-se depois em pedra calcária, que a orogenia alpina, ocorrida no Oligoceno, há cerca de 30 milhões de anos, fez emergir. Mas estamos perto do maciço antigo, logo ali a oriente da Estrada Velha de Coimbra. Nesse interior de Portugal proliferam os xistos, granitos, grauvaques, entremeados por cristas quartzíticas. No final do terciário, há cerca de 5 milhões de anos, formaram-se depósitos detríticos, ariões e cascalheiras de grânulos e seixos quartzíticos e de quartzo, com origem no desmantelamento superficial destas rochas do maciço antigo. Estes depósitos, de caráter torrencial, deslizaram em capas sobre a franja de calcários a oeste, cobriram, enfim, o Cabeço da Avcasta. Estas areias de caráter ácido favorecem a dissolução do calcário pelas águas superficiais. Estas são portadoras de ácido carbónico, que a chuva e o dióxido de carbono atmosférico propiciam, e igualmente são enriquecidas em ácidos úmicos dos solos orgânicos. Esta erosão cárcica do cabeço, dissolvendo diferencialmente a rocha ao longo da rede de fendas, dá origem ao lapiage. Trata-se de um modelado grotesco de depressões e proeminências rochosas que, quando muito persistente, produz um relevo sinuoso de lajes, projeções e fossas. A colina da Avcasta já foi um deserto de pedra sem solo há cerca de 20 mil anos, no máximo do frio da última glaciação. Esta evidência surge-nos no fundo da sondagem arqueológica. Aí desmontamos uma espessa camada de lascas de calcário, de gumes cortantes, sem terra que as embalasse. Estas plaquetas gelifractas, crioclásticas podemos também dizer, são o resultado do estalamento superficial do teto pela ação da alternância do gelo e do degelo no ciclo da noite e do dia. A água das fissuras da rocha, líquida durante o dia solarengo, gelava à noite, comprimindo a pedra, fazendo-a estalar. A alternância de épocas frias, desérticas e temperadas florestadas
ora fraturando, ora dissolvendo a rocha, gerou assim um cabeço com grande diversidade de microambientes, marcados por contrastes de umidade, de solo, de matéria orgânica, de insolação. Encontramos assim microhabitats rupícolas, depressões úmidas, superfícies ensombradas de solo florestal, clareiras. A mata madura domina hoje o cabeço da Avcasta. Esta mata densa, de caráter submediterrâneo ou mesomediterrâneo, é o domínio das quercíneas. Esta subfamília dos carvalhos organiza-se em Portugal em 3 grandes grupos de adaptação ao cair da chuva, que vai mudando de norte para sul em quantidade e em distribuição mensal. O grupo de folhas persistentes, duras e cobertas de proteções à secura estival inclui os sobreiros, as azinheiras e os carrascos. São árvores do sul. No Minho, pelo contrário, domina o carvalho alvarinho, de folhas membranosas, finas e caducas no outono. No centro do país, mais oceânico, domina o carvalho cerquinho, que mais a oriente, com o crescer da continentalidade e altitude, dá lugar ao carvalho negral. Ambas as espécies de comportamento foliar ambíguo, porque embora a sua folhada acabe toda por cair anualmente, perdura até meados do inverno. As azinheiras dominam agora o cabeço da Avcasta, mas o carvalho cerquinho, o português, parece querer reganhar o espaço perdido pela intolerância secular dos homens. A azinheira tem sido favorecida pelos homens e a sua bolota é doce, facilmente comestível sob várias formas. Este favorecimento, a sua resiliência e capacidade de proliferar em solos pobres e esqueléticos explica o seu presente domínio numa paisagem que outrora foi palco de uma ruralidade marcada. A floresta da Avcasta apresenta uma estrutura muito estratificada, que é um indício de maturidade. Sob as copas espraiadas das azinheiras e carvalhos, encontramos um extrato arbustivo alto e linhoso, que por sua vez domina um horizonte de pequenos arbustos sublinhosos. Por debaixo, um extrato de herbáceas vivazes, plurianuais, e por fim, uma parca cobertura de plantas anuais. Muito importante aqui é o extrato de plantas trepadoras, lianas, e das epífitas, fetos, musgos e líquenes, proliferando sobre os troncos. Notamos que todos estes extratos podem ocorrer de forma isolada nos matos, nas charnecas, nos prados vivazes ou anuais, de acordo com as condições do solo e do impacto humano. Vamos observar de mais perto. Sob as copas largas das azinheiras e carvalhos, encontramos um extrato arbustivo, um matagal de espécies esclerófilas, folhas duras, típicas do maquis mediterrâneo. Na Avcasta, as condições ambientais, estivais e invernais, não são extremas. Podemos referi-las como condições mésicas. Daí que este elenco muito rico de arbustos se apresente com fisionomias diversas que o tempo, o solo profundo e a sombra fez crescer em altura. Arbustos de pequena folha dura, como seja o carrasco, o aderno bastardo, a aroeira e o zambujeiro, marcam a resiliência assumida perante a secura e também parcialmente face ao frio. O folhado e o madronheiro, de folhas largas, trazem consigo o caráter de uma oceanidade temperada quente, de referência macaronésica. A murta, o jasmim,
de folhas pouco endurecidas, o pilriteiro e o abrunheiro, de folhas membranosas caducas, falam-nos, por outro lado, de condições de clima brando, pouco extremado. O extrato de lianas é na ave casta muito notável e rico em diversidade. São, em geral, plantas sublinhosas que precisam do suporte dos troncos eretos, se alongam na vertical, aspiram assim chegar aos espaços solarengos do topo das copas. Aqui encontramos o tamo, ou uva de cão, a salsa parrilha, as madressilvas, etrusca e periclimenon, as roseiras bravas, as briónias, as raspalínguas, a era. Este mundo verde, a meia altura do copado, é também exuberante de criptogâmicas, plantas sem flores, frutos ou sementes. Por um lado, os fetos, como o polipódio e o avencão, que do alto das azinheiras nos olham orgulhosos do seu poiso. Por outro lado, os musgos, em carpetes nos troncos, sobretudo os expostos a norte. Finalmente, os líquens, cuja variedade é um indício expressivo da pureza dos ares. Uma outra valência da floresta da ave casta é a sua capacidade de ser uma espécie de pulmão para toda a região. Nós vemos uma diversidade e uma profusão de líquens que nos mostra que, de facto, aqui não há poluição, temos uma qualidade do ar ótima. A barba do carvalho, a usnea, um antibiótico natural, aqui à nossa disposição. Chegando perto do chão, há que notar o extrato dos pequenos arbustos e ervas vivazes. Em parte são plantas sobrinhosas, mas cujas gemas de renovo, para o seu desabrochar vegetativo e reprodutivo na primavera, se situam a pouca altura do solo. A botânica designa estas plantas como caméfitos, do grego kamai, pequeno, e phyton, planta. São muito diversas de fisionomia. Para além destes pequenos arbustos, encontramos neste extrato as ervas vivazes plurianuais. Durante o inverno, as gemas de renovo ora se encontram sob o solo, nos bulbos e tubérculos. São os geófitos ou criptófitos, significando plantas enterradas, escondidas. Ora se encontram ao nível do solo, os hemicriptófitos, meio escondidas. Hemicriptófitos graminoides, das monocotiledóneas,
de longas folhas estreitas, resistentes e flexíveis, são aqui comuns. Plantas dicotiledóneas de roseta basal, de onde vão emergindo os taulos folhosos e florais na primavera. Notáveis são os jófitos rizomatosos bulbosos, com bulbos e rizomas. Mas não temos apenas a mata. Temos a rocha emergente que encontramos na dolina ou nos afloramentos mais emergentes da floresta. Aqui encontramos muitos geófitos, mas também plantas anuais. Finalmente, a orla da mata que o sol acalenta, que os homens favorecem de nutrientes nas suas visitas. E nas franjas nitrificadas e pisoteadas, as plantas ruderais, de onde destacamos. A regressão da mata dá lugar à charneca, onde prolifera a roselha, o sargaço, o rosmaninho. Estes prados de orla dos bosques, das clareiras das matas, são habitats ricos em orquídeas.
Voltemos ao interior da gruta e às suas argilas acumuladas película a película. Esta série das mais completas de Portugal, pelo âmbito de idades e contextos habitacionais que registra, permite compreender a evolução e o legado acumulado de gerações de territórios ao longo das décadas e dos séculos, sob a ação diversa do impacto humano e do clima. De que forma podemos ler este registro precioso? Vamos ver. Temos o pólen e os esporos, temos os micro e pequenos invertebrados, temos os micromamíferos e as pequenas aves e répteis, temos também os recursos trazidos pelos homens. Tudo isto estando fossilizado, digamos, e embalado em muitas camadas de lama miraculosamente preservadora. A finura das partículas argilosas, 1000 vezes mais pequenas do que as areias milimétricas, preserva bem o pólen pela ausência do oxigênio que é propício à degradação. São milhões de partículas que a brisa lá de fora traz, ou que as pequenas águas superficiais de escorrência infiltram. Ora, sabemos bem que os grãos de pólen são a outra forma de vida das plantas, seres com alternância de gerações no seu ciclo reprodutivo. Podemos dizer que o pólen responde pela outra metade da planta, pela sua geração gametófita, que produz gametas com metade dos cromossomas. Esta relevância explica a enorme complexidade desta microestrutura, nomeadamente no que se refere à morfologia e estratigrafia da sua parede. A sua descrição ao microscópio permite a identificação da planta, muitas das vezes ao nível do género e da espécie. Normalmente contamos cerca de 1000 a 2000 grãos de pólen e esporos por amostra. A estatística dos tipos polínicos identificados e contabilizados permite uma imagem muito expressiva, quase fotográfica, da flora e da vegetação envolvente da gruta. Mas há que saber revelar estas paleoimagens, grão a grão, pixel a pixel, como fotões excitando uma película fotográfica. Há que entender o filme que poderá resultar de muitas amostras estudadas ao longo do perfil das argilas, década a década. Nestas vielas da interpretação, sabemos que a oxidação, quando presente, poderá destruir de forma diferencial os pólenes e esporos, eliminando os mais frágeis. Sabemos ainda que há plantas que produzem milhões de grãos por flor, as azedas ou as labaças, por exemplo, enquanto que outras, veja-se o caso das orquídeas, produzem apenas umas centenas deles. Os vetores de dispersão são também variáveis: a água, o vento, a gravidade, os insetos, resultando de muitas estratégias de reprodução aperfeiçoadas ao longo dos milhões de anos de evolução do reino vegetal. Para além do pólen e dos esporos, a longa estratigrafia da ave casta recebe e preserva, como num grosso livro, outros valiosos indícios das mudanças de paisagem nas imediações da gruta. Disto nos testemunham os pequenos invertebrados, da casca dura que por ali vão morrendo, gastrópodes, insetos, pequenos crustáceos, os micromamíferos, ratos, musarãos e morcegos, ou ainda os pequenos répteis e aves. Falamos ainda aqui de processos naturais de dispersão, incorporação e fossilização dos esqueletos ou exoesqueletos. Falamos da ação de predadores de hábitos cavernícolas, como são alguns mamíferos carnívoros, ou sobretudo das rapinas noturnas, como as corujas das torres, os bufos reais, que têm habitado a gruta. Estes pequenos ossos, cascas ou conchas, falam-nos das condições do meio onde vivem estes animais. Finalmente, os homens, habitando a gruta, incorporam nos seus sedimentos os recursos rurais e naturais que colhem ou recolhem. Há que interpretar os elencos, variáveis ao longo da estratigrafia, da fauna selvagem, doméstica, mas também as madeiras, as sementes que o fogo incarbonizador preserva. A leitura destes dados como reveladores do território envolvente da gruta não é linear.
Homens e mulheres podem percorrer vários quilómetros numa rede de caminhos e trilhos mais ou menos extensiva e abrangente, trazendo para a gruta recursos de perto, mas também de longe, de muitas e variadas terras. Há ainda que considerar as possíveis relações de troca com comunidades vizinhas ou distantes. Estas imagens díspares sobre o território envolvente da gruta complementam-se umas às outras como janelas diferentes, de acordo com o tipo de testemunhos presentes e com os seus processos de incorporação nos sedimentos. Abstraindo da sua preciosa mata envolvente ou do gigantesco livro sobre séculos de evolução da paisagem e dos seus territórios, a Gruta da Avecasta é um monumento geológico notável, digno de proteção especial. A sua forma geral, como cavidade cárcica, é ainda desconhecida, dado o enorme volume de terras, cascalheiras e caos de blocos que a foram colmatando ao longo dos séculos e dos milénios. A água e seu duplo poder de erosão mecânica e dissolução química está na origem da modelação original deste espaço oco. Foram processos certamente ocorridos há centenas de milhares de anos, porventura associados ao próprio modelado erosivo das colinas, do qual é exemplo o afeiçoamento do pequeno vale que, tendo na gruta à sua cabeceira, se desenha em direção a noroeste. Este escavamento terá feito colapsar parte do antigo teto da cavidade, surgindo assim uma vasta chaminé, tecnicamente uma dolina, por onde hoje se entra para a grande sala. Nos finais do século passado, realizamos com o auxílio do Instituto Geológico e Mineiro uma carotagem no centro da sala que desceu até cerca de 40 metros de fundo. Para além da cascalheira de que já falámos, há a registar a presença de horizontes de grandes blocos, entremeados por argilas, um registro ainda difícil de interpretação. A grande sala, que se prolonga para norte e sul, sob a abóbada que os sedimentos acumulados vieram tocar e esconder parcialmente, sofreu abatimentos parciais do seu teto. No centro notamos superfícies de teto de clivagem recente, talvez datáveis do presumível terremoto dos meados do segundo milénio a.C. Poucas estalactites, poucas formas de erosão superficial. As paredes e teto mais periféricos, nomeadamente na chamada Sala das Tubulares, setores mais recônditos, de microclima menos arejado, mostram-nos formações de estalagmites e estalactites desenvolvidas. São colunas, cascatas, formações com flor, bandeiras e cortinas, pequenas mas densas tubulares. A beleza da gruta, como uma catedral natural de pedra, tão eloquente do passado natural e cultural, suscita-nos um enorme empenho criativo e coloca-nos um grande desafio. Para quando o Ecomuseu Avecasta?